se estivesse disponibilizado para vir conversar connosco. Naturalmente, não estou com isto a desmerecer todos os personagens que se encontram nesta sala, pelas muitas coisas que têm feito na primeira fila e nas outras filas, mas nós estamos muito honrados pelo facto de o professor João Ferrão ter aceito, logo na primeira investida da nossa parte, ter aceito vir aqui falar connosco. Esta é também a nossa conferência inaugural. Normalmente, em ambientes académicos, dá-se alguma relevância, nós sublinhamos conferência, não é apenas uma conferência, é a conferência inaugural. E o facto de ser uma conferência inaugural, eu acho que nos vai exigir grandes responsabilidades para o que dela vamos fazer no futuro. Não me vou perder numa longa apresentação do João Ferrão, porque quanto mais tempo eu gastar a dizer o que é que ele foi, eu acho que vamos ter menos tempo para ver o que é que ele é, nos deliciarmos com as suas observações perspicazes, percebermos quanto podemos com ele aprender ouvindo-o, como é aliciante com ele debatermos a nossa ânsia de sermos parte de uma terra que tem a esperança de poder fazer com os seus filhos um futuro melhor. Tanto quanto o seu passado, interessa-me sobretudo o seu futuro, o seu, do João Ferrão. Porque é com este que poderemos alargar, a partir de hoje, os nossos horizontes. E o futuro faz-se também hoje. Também aqui. Daí o empenhado título desta conferência, Construir o Futuro em Arouca. O futuro será impossível de costas voltadas para qualquer dos pontos cardeais que nos rodeiam. O desenvolvimento casa-se mal com a autarcia. Ao criarmos desenvolvimento, teremos de ser capazes de gerar e escolher solidariedades, interdependências e cumplicidades. Não quero ser desmentido pelo meu amigo João Ferrão e quase que por aqui me ficaria. Mas cá está a tentação do passado. E nós gostamos e honramos da nossa história. O professor João Ferrão é uma das mentes mais brilhantes da academia, pela maneira como encontra engenho para investigar, para ensinar e para projetar o conhecimento criado ao serviço das instituições, das comunidades, das pessoas, do progresso e do bem-estar. Não vos vou dizer que é investigador coordenador, o que nas instituições de investigação corresponde à posição de professor catedrático, investigador coordenador no Instituto de Ciências Sociais, pró-reitor da Universidade de Lisboa, coordenador de projetos de investigação da maior relevância teórica e prática, consultor da OCDE, orientador de numerosas teses de doutoramento, etc., etc. Não vos vou dizer, mas está dito. E como dizia um amigo meu, quando eu lhe dava conta do prazer que tinha tido ao conhecer um trabalho que ele tinha publicado recentemente, e ele me respondeu: "Oh, Manel, se isso é assim, talvez você ainda tenha muito para destapar na prateleira." O meu desejo é que a prateleira de João Ferrão se destape e com isso possamos usufruir do seu saber e do seu bom senso. Ouçamo-lo, pois. João Ferrão. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer este convite a este grupo cívico que já começou e que vai desenvolver um trabalho muito importante e que eu devo dizer que verifico que se multiplica um pouco pelo país. Isso é bom.
na semana passada, faz exatamente uma semana, estive em Odmira, numa sessão muito parecida com esta, e na semana anterior estive em Almeirim. E, portanto, é bom, é reconfortante nós percebermos que o país está inquieto e que as pessoas precisam deste exercício de se ouvirem, de refletirem em conjunto, de debaterem, de interpelarem e de retirarem aí cada um as ilações que quiser. Queria, portanto, agradecer aos organizadores, ao padrinho, não sabia que tinha um padrinho, é sempre bom ter um padrinho. Queria dizer também que fizeram muito bem em convidar-me em primeiro lugar, porque a partir de agora só pode melhorar. Isso é bom. Portanto, todos os outros que vêm a seguir de mim são muito melhores, o que é positivo. É evidente que ser o primeiro é sempre uma responsabilidade. Eu não queria fazer uma palestra, porque acho que nestes contextos, nós não estamos na universidade, é uma conversa que nós vamos ter, apesar de tudo alguém tem a responsabilidade de lançar a conversa, mas é uma conversa, não é uma aula, não é uma palestra, é uma conversa. E o título, Construir o Futuro em Aroca, como facilmente compreenderão, tem tanto de demagógico como de pedagógico. É as duas coisas ao mesmo tempo. E era exatamente isso que eu gostaria que ficasse claro desde o início. Construir futuro em Aroca significa, desde logo, que o futuro é construído em todo o lado e também em Aroca. Nós sabemos que as condições de construir o futuro são muito desiguais, são completamente assimétricas. Há quem decida o futuro muito mais do que nós. Mas esta também é uma responsabilidade, porque em todos os lugares o futuro está a ser construído todos os dias. E, portanto, ele é demagógico, no sentido de que construir o futuro em Aroca não é o mesmo construir o futuro noutros palcos, noutras arenas, mas significa que é uma responsabilidade e significa também esta componente um pouco pedagógica. Também em Aroca se constrói futuro, sempre se construiu futuro em Aroca. E por maioria de razão, na situação em que nós vivemos hoje, uma situação de grande imprevisibilidade, de grande complexidade, esta discussão não pode ficar de lado. Portanto, construir o futuro em Aroca, um título, como eu dizia, tanto demagógico como pedagógico. Eu espero que retirem as ilações de ambas as componentes, dando-lhes pesos diferentes, como é óbvio. Bom, eu vou fazer uma apresentação em torno de quatro... Vou fazer 4 conjuntos de comentários. O primeiro sobre o modo como desculpem o palavrão, os nossos mapas cognitivos nos impedem de ver mais longe. E vou dar exemplos concretos, práticos. O segundo, sobre o futuro e o modo como nós temos que contribuir para que o presente não aprisione demasiado o futuro. É evidente que não há o futuro que não seja construído a partir do presente, mas o presente não pode aprisionar o futuro. Em terceiro lugar, uns comentários rápidos sobre a preocupação de colocarmos o foco da nossa atenção nas relações, não tanto nas coisas em si, na pessoa, na instituição, no lugar, tudo isso é importante, mas se calhar mais importante é perceber as relações que se estabelecem ou que se podem estabelecer entre essas várias entidades. E, finalmente, fazer um comentário rápido sobre aquilo que me parece que é o mais importante. Bom, para as pessoas da universidade isso é evidente, mas creio que devia ser evidente para todos, que é, nós começamos sempre pelas perguntas e não pelas respostas. E a maior parte dos debates são debates em torno de respostas para as quais nós não percebemos a que perguntas estamos a responder. Isto é uma coisa extraordinária. E andamos sempre a discutir meios e nunca fins. Ora, os meios só têm sentido em função de fins. Portanto, gostaria de fazer depois um comentário muito breve sobre essa questão. Primeiro ponto, sobre os mapas cognitivos. Os mapas cognitivos, em termos muito simples, são, no fundo, ideias, concepções, categorias que nós temos na nossa cabeça, nas nossas cabeças, das quais não temos noção, elas não estão racionalizadas, mas é a partir delas que nós lemos e interpretamos a realidade. Eu gostaria de começar por dar um exemplo. É uma história que me contaram, eu vou dar como verdadeira, porque se não é verdadeira está bem vista, como se costuma dizer. Como sabem, em Évora há uma empresa que é a Embraer. A Embraer é uma empresa muito inovadora da área da aeronáutica e o administrador da Embraer é um brasileiro. E estavam um jantar de amigos, o presidente da Embraer com 3 colegas amigos do Alentejo, de Évora, e estavam a perguntar ao brasileiro se gostava de Évora. Ele estava lá há um mês ou há 2 meses. Ele disse, sim, gosto muito de Évora por 3 razões.
Primeiro, porque é uma cidade muito bonita. Segundo, é uma cidade muito tranquila, muito sossegada, para um brasileiro percebe-se. E terceiro, diz ele, porque é uma cidade litoral. E diz um dos meus amigos, não, isto é uma cidade, corrigiu, não é? Não, isto é uma cidade do interior. E ele, de São Paulo, diz, mas como uma cidade do interior? Eu, numa hora e um quarto, ponho-me na praia. Bom, este pequeno exemplo significa o quê? Significa que muitas vezes é quem vem de fora que nos ajuda a perceber que nós estamos a limitar a nós próprios sem dar por isso, porque utilizamos categorias, fazemos afirmações, partimos de pressupostos que têm uma história, com certeza, que têm um contexto, mas que muitas vezes foram, entretanto, ultrapassados pelas próprias realidades. Esta questão, parecendo uma questão sem grande importância, é, no entanto, essencial, porque ela limita, de certa maneira, a elasticidade do nosso pensamento e a abertura para nós incorporarmos formas diferentes de interpretar e, portanto, de nos relacionarmos e de definirmos prioridades individuais e coletivas. Portanto, temos que, de facto, fazer este esforço grande de racionalizar e de ver até que ponto muitas das categorias com que nós funcionamos nos limitam sistematicamente. Quer do ponto de vista da análise, quer do ponto de vista das políticas públicas, que eu vou aqui tentar fazer um bocadinho a ligação com as políticas públicas. Nós temos ainda funcionamos ainda muito com um quadro mental que é o resultado de um racionalismo extremamente dicotómico. É bom funcionar com dicotomias, nós sabemos, preto e branco. É muito mais fácil trabalhar a preto e branco do que dizer que há N tons de transição entre o branco e o negro. Mas, de facto, essas visões dicotómicas tornam-nos muitas vezes reféns do nosso próprio, das categorias com que nós utilizamos. Eu poderia dar múltiplos exemplos, vou dar apenas 2 exemplos, porque eles vão servir para coisas que eu vou dizer a seguir. Nós, até por influência da Comunidade Europeia, temos uma dicotomia total entre políticas de coesão e políticas de competitividade. E temos, em muitas das políticas, uma dicotomia também fortíssima entre o que é local e o que é global. Estas dicotomias não têm sentido nenhum, porque não há coesão sem competitividade, nem competitividade sem coesão, e não há local sem global, nem global sem local. Portanto, veremos depois, no terceiro ponto, quando eu falar sobre a questão das relações, de facto, percebermos a forma como os mapas cognitivos nos limitam é fundamental para nos libertarmos e conseguirmos ver mais longe. O último comentário que eu queria dizer em relação a esta questão dos mapas cognitivos tem a ver com as políticas e tem a ver com a forma como determinados contextos nos levam, sem que isso seja claro para nós, a privilegiarmos determinados debates, sendo que, ao privilegiarmos esses debates, nós estamos a esquecer outros. O contexto que nós vivemos hoje, de crise, bem conhecido, pôs completamente no centro de todo o debate público as políticas macroeconómicas e financeiras. E isto leva a quê? Leva a que sistematicamente o país seja discutido como um ponto. Mas o país não é um ponto. E nós não podemos discutir qualquer perspectiva para o futuro do país olhando para o país como se fosse um ponto. Não é preciso ser historiador, ou geógrafo, ou antropólogo, para saber que o país é extremamente diversificado e que o futuro do país se constrói a partir dessa diversificação. Eu costumo utilizar uma espécie de uma metáfora para ajudar exatamente a passar esta mensagem. Eu posso ter uma caixa de ferramentas, a caixa de ferramentas está fechada, eu posso falar sobre a caixa de ferramentas, se é bonita, se não é bonita, se está em bom estado de conservação, se não está, se gosto da cor, se não gosto da cor, mas se não a abro, o que é que eu faço com a caixa de ferramentas? Ora, o país visto como um ponto é olhar para a caixa de ferramentas. E eu preciso de abrir para saber o que está lá dentro, que peças é que estão, que peças é que faltam, o que faço com aquelas peças, como as organizo, como as mobilizo. E olhar para o país através do território é fazer esse exercício. É abrir este ponto e perceber que o país não é homogéneo. É evidente que o país tem problemas que são nacionais. E, como tal, a lógica do ponto serve. Mas para muitas das questões que nós discutimos, nós temos que o abrir. E é ao abri-lo que vemos Aroca, por exemplo. Porque se nós discutimos o país como um ponto, não existe Aroca. Não existe nenhum território do país. Portanto, este primeiro ponto, o ponto
que no fundo era para iniciar esta minha conversa convosco, mas eu acho que de certa maneira é um repto para toda a conferência, é muitas vezes nós somos vítimas de nós próprios pelo modo como utilizamos categorias mentais que nos impedem ver mais longe, entrar em disrupção com aquilo que é o pensamento que se tornou dominante para criar novas oportunidades a partir do facto de vermos de forma diferente. Essa é uma discussão grande, depois podemos ver com exemplos concretos, mas é um exercício importante para o qual a Universidade devia dar um enorme contributo, mas para o qual, num outro palco e em condições diferentes, estes grupos cívicos são também muitíssimo importantes. Por uma razão muito simples, creio eu. Primeiro, porque esses grupos cívicos têm um contexto sempre local e as pessoas, inevitavelmente, e é assim que devem ser, olham para o mundo a partir do contexto que vivem no dia-a-dia, e, por outro lado, porque estes grupos cívicos incluem pessoas com perspectivas muito diferentes, com experiências profissionais muito diferentes. E essa diversidade ajuda a mantermos a caixa aberta. O segundo ponto é sobre o futuro. Eu coordenei um estudo, terminou agora há pouco tempo, sobre que se chama a economia do futuro. E, no fundo, o estudo baseou-se num inquérito à população em geral, a empresários e a autarcas, onde se faziam perguntas. Evidentemente as pessoas não sabiam, mas essas perguntas refletiam visões diferentes sobre a economia do futuro, em que se perguntava às pessoas se concordavam ou não concordavam com essas frases. E, em termos muito simples, o resultado deste estudo aponta para a existência de 4 grandes grupos. Há um grupo que não tem qualquer ideia sobre o futuro. Claro que facilmente podem imaginar quem é que domina neste grupo. São as pessoas idosas com pouca escolaridade. É natural. Mas já não é natural que uma percentagem significativa de empresários e uma percentagem menos significativa, apesar de tudo, vamos ser justos, mas uma percentagem, ainda assim com alguma expressão, de autarcas, estejam neste grupo de pessoas que não têm qualquer visão sobre o que deve ser a economia do futuro. Depois temos um segundo conjunto, que é bastante numeroso, sobretudo entre a população, em que a ideia que se tem do futuro é aquilo, coincide com o que as pessoas pensavam que iria ser o futuro antes da crise. Ou seja, verdadeiramente o que as pessoas pensam é que a crise é uma espécie de interrupção, passada a interrupção, voltaremos ao futuro anunciado. Este grupo não aprendeu nada. Este grupo verdadeiramente não percebeu que estamos a caminhar para uma nova economia, para uma nova sociedade. Não sabemos quais são? Não sabemos. Mas vão ser diferentes, não vão ser as mesmas. Portanto, este segundo grupo, que é um grupo relativamente numeroso entre a população, mas também tem expressão entre os outros 2 grupos, é um grupo que não vai ser motor da mudança. Quem pensa que o futuro será o futuro anunciado antes da crise, quando a crise passar, não creio que possa desenhar qualquer mudança. E depois há 2 outros grupos que têm perspectivas diferentes, muito interessantes, porque coincide com o que os livros dizem, isso é curioso, que têm perspectivas diferentes, mas têm perspectivas sobre o futuro. E isso é bom, porque nós podemos discutir com pessoas que, tendo uma opinião diferente de nós, têm algo a dizer sobre o futuro. Discutir com pessoas que não têm qualquer visão sobre o futuro é difícil, porque não há contra-argumentos, não é? E a ideia não é dar uma aula a essas pessoas explicando o que é que vai ser o futuro, porque nenhum de nós sabe o que é que vai ser o futuro. Enfim, em termos muito simples, porque não é esse o essencial do debate de hoje, estes 2 grupos caracterizam-se por quê? Há um grupo muito bem definido entre a população e entre os empresários que define, embora não o diga assim, mas pela forma como vai optando pelas várias hipóteses que se vão colocando, que têm uma postura que coincide, curiosamente, muito com aquilo que é a visão oficial, tanto das políticas da OCDE como das políticas da União Europeia, aquilo que se chama hoje o crescimento verde. Isto é, nós precisamos de retomar o crescimento económico é fundamental, mas esse crescimento económico tem que ter cuidados
que anteriormente não tivemos, do ponto de vista dos recursos finitos, mas também porque a chamada economia verde, com as novas tecnologias, etc., etc., são uma nova oportunidade de negócio. Para este conjunto de pessoas, não há propriamente uma alteração dos fins da economia, mas há uma alteração importante do ponto de vista dos meios. Precisamos de uma economia mais respeitosa, digamos assim, mas a lógica é basicamente a mesma. E temos um outro conjunto, que é minoritário em todos os grupos, mas apesar de tudo com alguma expressão, que defendem aquilo que se designa, do ponto de vista mais técnico, pela economia do bem-estar. Isto é, em que as pessoas, reconhecendo que não pode haver desenvolvimento sem economia, também reconhecem ao mesmo tempo que a economia não é um fim em si, mas é um meio. O fim é o bem-estar das pessoas, individual, coletivo, subjetivo, objetivo, e é em função do bem-estar que a economia deve ser organizada. Não me interessa agora aqui dizer com qual concordo mais ou menos. O que eu estou a dizer é que estes 4 grupos, sem que as pessoas, a maior parte das pessoas que responderam ao inquérito, tenham noção disso, representam muito bem aquilo que nós vamos encontrando no terreno, realmente. Um grupo de pessoas que não tem qualquer ideia sobre o futuro, um grupo de pessoas que acredita que vamos ter o futuro anunciado antes da crise, e depois estes 2 grupos que têm ideias sobre o futuro, ideias diferentes, mas têm, de facto, ideias. Ora, há uma frase que ficou muito conhecida já há muitos anos, aliás, a frase é dos, salvo erro, dos anos 20, mas quando houve a crise do petróleo, a primeira crise petrolífera nos anos 70, tornou-se muito popular, que dizia o futuro não se prevê, o futuro constrói-se. Eu acho que esta é uma frase que devemos levar seriamente em conta, sobretudo neste contexto de enorme imprevisibilidade em que nós nos encontramos hoje. Porque, de facto, e ao contrário do tal segundo grupo que pensa que, afinal, o tal futuro virá de novo quando esta confusão desaparecer, o futuro não se prevê, o futuro constrói-se. E constrói-se também aqui em Aroca, e constrói-se em muitos outros sítios, e, sobretudo, constrói-se em rede entre todas as Arocas, no sentido amplo, como compreenderão. O futuro não se prevê, o futuro constrói-se. Esse, portanto, é um trabalho para o qual nós todos temos que contribuir. Ora, num contexto de enorme complexidade, num contexto de enorme imprevisibilidade, num contexto onde não há modelos pré-definidos, provavelmente o nosso grande esforço pode parecer pouco, ou pode parecer até quase um bocadinho enigmático, mas talvez o nosso grande esforço coletivo seja aumentar a probabilidade de que o imprevisível ocorra. Porque ninguém sabe o que vai ser o futuro. Mas nós temos que abrir espaço para que o imprevisível possa ocorrer. Esse futuro vai sendo construído, a nova economia, a nova sociedade, que já está um pouco aí, mas em relação às quais nós não temos uma visão de conjunto, não temos uma visão sistémica, não temos uma visão organizada, mas temos que abrir espaço para que essa energia, essas ideias, essas visões ganhem força, ganhem visibilidade, ganhem credibilidade, se afirmem e, portanto, possam construir um novo futuro. Esta é, portanto, a segunda ideia que eu vos queria passar, esta ideia de que nós não podemos deixar de debater o futuro. E esse debate sobre o futuro é tanto mais importante e tanto mais inevitável quanto nós não o conhecemos. É por isso que o temos que discutir. Terceira ideia é a ideia do foco nas relações. Nós, o que é compreensível, no dia-a-dia, nas nossas atividades profissionais, nós tendemos a centrar a nossa atenção nos indivíduos, nas instituições, nos lugares, enfim, em entidades em si. Mas cada um de nós, cada uma das instituições, cada um dos lugares, é o que é pelas suas características, mas também, e cada vez mais, pela forma como se relaciona com outros. Eu não posso entender uma pessoa, eu não posso entender uma instituição, eu não posso entender um lugar, apenas pelas características internas.
Também não as posso ignorar, obviamente. Mas é nesta dialética entre as características internas, que podemos chamar recursos, em alguns casos, depois damos vários nomes diferentes àquilo que está em causa. Mas é nesta relação dialética entre aquilo que são as características de cada uma das entidades e as relações que se estabelecem entre essas várias entidades que nós temos que entender, mais uma vez, porque o futuro e a possibilidade das várias imprevisibilidades ocorrerem vai depender muito exatamente dessa relação. E também aqui há uma metáfora que eu utilizo muito para os meus alunos, porque as metáforas são sempre boas para a memória. E a metáfora mais elementar, que é a do oxigênio e do hidrogênio. O oxigênio e o hidrogênio são elementos que existem por si, autónomos, têm as suas características, mas combinados na proporção certa. Não é? Como nós aprendemos logo na escola, 2 para 1, temos a água. E a água é a fonte da vida. Esta é uma metáfora muito simples, mas que eu creio que exemplifica o essencial daquela mensagem que eu queria deixar. Esta ideia de combinação e da qualidade das relações. Ora, qualidade das relações, é para isso que nós temos que olhar com mais atenção. Como é que nós podemos melhorar, qualificar as relações entre as pessoas? Estamos a falar da vida coletiva. Entre as instituições, vida coletiva também. Entre os lugares. Eu, antes de vir para aqui, por curiosidade, fui ver o que é que o Guia de Portugal, do Raul Proença, coordenado pelo Raul Proença, dos anos 40, dizia sobre a Aroca. Nada. Não diz nada. Já agora um parêntese, é mesmo um parêntese, peço desculpa, não quero perder o fio condutor ao raciocínio. Desde que o Manel, o meu padrinho, me convidou para vir aqui, eu fiz um exercício sistemático que foi dizer aos meus amigos, vou à Aroca, para ver o que é que eles diziam. Alguns não tinham coragem de dizer que não sabiam onde é que era a Aroca. Mas eu percebi que havia um número significativo de pessoas que não sabiam onde era a Aroca, mas também percebi quem é que sabia onde é que era a Aroca. Não estou a dizer os que tinham família em Aroca, não vale, não é? Bem, quem é que sabe o que é a Aroca? Todos os geógrafos e todos os geólogos, por causa da Miserela e das pedras parideiras. Porque nós aprendemos isso, vim cá não sei quantas excursões quando eu era estudante. Portanto, mas isso são 2 grupos profissionais muito pequeninos. Depois, quem a conhece? Quem a conhece? Os caminheiros, os BTTs, todas essas pessoas que fazem aquilo que nós chamamos de esportes radicais, toda a gente conhece a Aroca. Toda a gente conhece a Aroca. E depois aqueles que, por uma razão ou por outra, ou porque gostam muito da fauna, conhecem a serra, começam pela serra, conhecem a serra, e porque conhecem a serra, conhecem a Aroca. Depois, finalmente, um grupo mais pequenino por causa da culinária e dos doces. Mas, bom, o que eu queria dizer é, fui ver o que é que o Guia de Portugal dizia sobre a Aroca. Na verdade, não diz nada. Não diz nada. Mas se dissesse, o que poderia dizer é que a Aroca era uma pequena centralidade na Serra da Freita, subregional. Depois há muitos outros documentos que falam sobre a Aroca e começam a olhar para a Aroca e explicar até a dinâmica da Aroca em função das relações que se foram estabelecendo entre a Aroca e a área metropolitana do Porto. Isto é, a Aroca, a sua evolução demográfica, a sua evolução económica, a sua evolução até do ponto de vista destes debates, não é compreensível sem essa relação com as atividades, com as instituições, com o território da área metropolitana do Porto. Aqui temos a importância de olharmos para as relações. A Aroca passou a ser um pequeno subsistema de um sistema maior, que não é apenas territorial, mas é institucional, de ideias, etc, etc. E penso que discutir o futuro de Aroca, e aliás há pouco, quando ouviram a apresentação sobre a iniciativa que vai haver em agosto, a ideia, creio que é exatamente essa, no futuro Aroca, ou o futuro da Aroca, ou construir o futuro em Aroca, não pode deixar de colocar Aroca no mapa global. Como é que Aroca se relaciona com o mapa global? O mapa global da criatividade, o mapa global da inovação, o mapa global da mobilidade, porque o Guia de Portugal, o tal que não falava de Aroca, ou que falava de forma implícita,
Essa realidade desapareceu. Aroca, como um subconjunto da área metropolitana do Porto, continua a ser verdade, mas não é o futuro da Aroca, não se vai limitar a isso. Essa é uma plataforma a partir da qual se pode construir um outro futuro, onde Aroca terá que ter, será um ponto de redes de mobilidade muito mais amplas. Eu vou dar um exemplo concreto, porque já foi dado aqui um, e eu penso que, aliás, irá ser desenvolvido, portanto não me cabe a mim, é fácil perceber que a diáspora, pessoas de Aroca, já não na área metropolitana do Porto, mas estão hoje em grandes universidades de todo o mundo, formam uma rede fantástica, são embaixadores fantásticos para ajudar a construir um novo futuro em Aroca e para Aroca. Mas queria dar um outro exemplo, que é um exemplo simplicíssimo, que é o seguinte, o do Geoparque. Eu não conheço bem o Geoparque, porque a última vez que estive cá estava tudo muito no início, portanto, vou ser franco, não sei o que é que se passa. Mas conheço, como disse há pouco, toda a história geológica que está por detrás do Geoparque. Este Geoparque, ou as características deste Geoparque, são praticamente únicas no mundo. No mapa global dos geoparques, há um, que é o da Aroca, que tem estas características. Ou seja, a Aroca tem algo que é único no mundo. Deixem-me dar um exemplo de uma situação relativamente semelhante. Há alguns anos, um autarca, portanto, era uma senhora, por acaso, uma autarca do município dos Açores, convidou um grupo de pessoas para discutir o futuro. E o exercício, como é que nós nos podemos afirmar, que tipo de economia que nós podemos animar, dinamizar, etc. E eu, às tantas, perguntei uma coisa, uma pergunta muito simples, que eu vou repetir depois na parte final. O que é que este sítio aqui tem de diferente em relação a todos os outros sítios? E a maior parte das pessoas disseram, nada. E a Presidente disse, não, há uma coisa. Nós saímos numa revista como classificados como o principal centro de observação de baleias. Meus caros amigos, nós temos redes internacionais, promotores especializados em observação de baleias. Não é um município que vai mobilizar e dinamizar alguma coisa a partir do seu próprio esforço. É muito simples. Convida os 3 ou os 2 grandes promotores que organizam a nível mundial o turismo de observação de baleias, atrás vem a investigação relacionada com cetáceos e, a partir daí, cria uma rede onde este pequeno município ocupa uma posição com uma posição distintiva, diferente, numa rede que é global. O caso do Porto é um caso muito interessante. Para quem não é do Porto, e vai lá, apesar de tudo, várias vezes por ano, há muitas coisas que mudam, mas eu acho que aquilo que se vê para quem vem de fora é a diferença enorme do ponto de vista da procura turística. E porquê? Vou simplificar a história. Basicamente por 2 razões. Porque nós temos a conjugação dos low cost com um conjunto de hostels que estão classificados como os melhores do mundo e que aparecem em todas as revistas da especialidade. E a partir daí apareceu um novo nicho de turismo. E a partir desse nicho desenvolveram-se outras coisas. É evidente que uma autarquia não pode fazer este esforço, mas pode fazer pesca à linha. E essa pesca à linha não é uma pesca à linha isolada, mas é a partir desta rede de embaixadores que têm alguma ligação afetiva com Aroca, porque nasceram cá, porque vivem cá, porque têm cá familiares, porque gostam de Aroca, porque gostam daquilo que existe em Aroca. E a partir daí é possível criar estas redes que criam procura e dinamizam a economia a partir de fatores que são distintos. A maior parte das estratégias que existem de dinamização económica exigem, no mundo de hoje, exigem uma competição tão grande, exatamente com base nos mesmos recursos e nas mesmas estratégias, que a probabilidade de êxito é quase nula, a não ser que se tenha realmente recursos muito especiais. Ora, eu dou o exemplo do Geoparque, porque é o que eu conheço. Eu não conheço Aroca suficientemente bem para dar outros exemplos. Mas, como devem poder imaginar, quem dera a 90% dos municípios portugueses
ter algo que seja único no mundo. E que tem uma entidade supranacional que organiza esse mundo dos geoparques e, portanto, é uma plataforma que já existe e a partir do qual se podem mobilizar promotores que eles próprios depois induzirão outro tipo de atividades. Aroca tem problemas? Bom, as pessoas que cá vivem é que sabem. Quer dizer, quem olha para as estatísticas vê um problema, ou dois que estão relacionados, e que, aliás, são comuns a grande parte do país. Criação de emprego e perda de jovens. De facto, se nós olharmos para a evolução da população dos vários grupos etários, nós percebemos que a população do concelho está hoje muito mais envelhecida e, sobretudo, o que é mais... o problema não é estar mais envelhecida, o problema é que o número absoluto de jovens no concelho, não necessariamente na sede do concelho, no concelho está a descer. As crianças estão a descer muito, mas os jovens, entre os 15 e 24 anos, que é um grupo etário-chave, estão também a diminuir. E depois há a questão da criação da dinâmica de emprego. Ora, aí temos um exemplo muito interessante de como este foco nas relações nos permite não só ver mais longe, mas, sobretudo, identificar quem são os nossos parceiros potenciais. O mundo não é feito de heróis. O futuro não é construído por heróis, por visionários. Precisamos de visionários, sim. Mas não é construído apenas por heróis. O futuro é construído por pessoas que colaboram entre si, que cooperam entre si, que vão em busca daqueles que nos podem complementar, que trabalham bem, que têm interesses comuns connosco e que têm uma visão ou uma cobertura mais ampla do país e que nos podem integrar, ficam satisfeitos por nos integrar e isso terá, com certeza, impactos positivos sobre a Aroca. Finalmente, o quarto ponto, os filósofos costumam dizer que apenas fazem perguntas. O seu objetivo é formular perguntas, não é dar respostas, o que é muito prático, de facto. E o papel da ciência também é um bocado esse, mas também tem que dar respostas, convém dar respostas. O que nós não podemos aceitar, como eu disse no início, é entrar numa espécie de jogo onde sistematicamente estamos a discutir a resposta sem perceber a que pergunta estamos a responder. E isso ocorre todos os dias, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de muitas questões que influenciam o nosso dia-a-dia. Nós discutimos a resposta e nem sequer temos tempo, ou talvez lucidez, mas já agora tempo, porque o tempo, como não temos tempo, nem sequer podemos ter lucidez por falta de tempo, nem sequer temos tempo nem lucidez para parar um pouco e para dizer, atenção, esta discussão está centrada na resposta, mas eu tenho que perceber primeiro a que pergunta é que estou a responder. E, portanto, talvez o essencial deste ciclo, que se inicia hoje, é ajudar a formular melhor as perguntas fundamentais. Não é fácil. Esse é o papel da ciência, mas esse é o papel de quem tem uma vida profissional, seja em que matéria for, tem que tomar decisões permanentemente, ou seja, tem que formular perguntas e não se limita a atuar de forma reativa, de forma passiva, porque alguém dá ordens ou porque segue qualquer instrução que está consagrada a algures. Colocar as perguntas certas, ou talvez mais do que certas, colocar as perguntas pertinentes. Ou seja, estamos a falar não de um problema de inteligência individual, de capacidade individual, estamos a falar de uma questão de inteligência coletiva. E é para isso que estes encontros servem, para aumentar a nossa capacidade de inteligência coletiva. Todos nós somos muito inteligentes, ainda bem, isso é certo. Mas a inteligência coletiva, como nós também aprendemos desde a escola, o somatório o todo é superior ao somatório das partes. A inteligência coletiva é como o oxigênio, como o hidrogênio. Aquilo que resulta é muito superior ao mero somatório daquilo que cada um de nós sabe ou mobiliza. Colocar as perguntas pertinentes é, portanto, o ponto fundamental para fazermos este exercício. Construir o futuro em Aroca, a partir da Aroca, com Aroca. Ou seja, um futuro em que Aroca conte. E porque Aroca conta, passa também por Aroca a construção do futuro que nós queremos.
Para isso temos que mudar os nossos mapas cognitivos, porque temos muita tralha na nossa cabeça e não é fácil vermos livros dela. Para isso temos que ter uma ideia de futuro e temos que a discutir, porque ela não está pré-definida, temos que a discutir. Para isso temos, como eu disse há pouco, que focar nas relações de colaboração, nas relações de cooperação, nas relações de combinação, porque daí nascerá alguma coisa que é diferente. Estas conferências e este exercício que nós estamos aqui a fazer têm, creio eu, um pressuposto. E o pressuposto é que, sobre o debate, não é? O que nós estamos aqui a fazer é um debate. A qualidade dos resultados depende da qualidade dos processos. Uma coisa que nós dizemos sempre. Por acaso não é verdade. Eu já vou dizer porque é que não é verdade. Antes fosse. A qualidade dos resultados depende da qualidade dos processos. É verdade. Mas nem sempre é verdade. Porquê? Vou dar um exemplo concreto que na área das ciências sociais é muito discutido. A questão da participação. Todos nós queremos sociedades mais participadas, com maior capacidade de participação, com uma cultura de participação. Está provado, há muitos estudos que mostram que os resultados de processos participativos não são necessariamente melhores do que processos que não foram muito participados. E, no entanto, vale a pena esses processos participativos. Porquê? Porque deixam uma cultura que vai muito para além daquilo que esteve em debate naquele caso concreto. Por isso é que eu dizia há pouco, é verdade que nem sempre podemos afirmar que os resultados são uma consequência direta, a qualidade dos resultados são uma consequência direta da qualidade dos processos, mas mesmo quando não são, esses processos valem a pena, porque eles deixam um rastro, e deixam um rastro naquilo que há de mais profundo e que é mais difícil de nós mudarmos, a cultura. É a forma como nós pensamos, e lá voltamos nós aos nossos mapas cognitivos, para não entrar numa área ainda mais complexa, que eu não domino, que é a questão dos valores, que é muito mais profunda e tem um ritmo de mudança ainda muito mais lento. Discutir ou construir o futuro em Aroca pressupõe tudo isto que eu disse, e em termos práticos pode pressupor uma coisa, não é? Que pode ser o resultado prático deste conjunto de conferências e todas as dinâmicas que resultarem destas conferências, que é construir uma visão partilhada sobre o futuro da Aroca. O que é que as pessoas de Aroca querem como futuro para a Aroca? Essa discussão só pode ser resultado de um debate, ou de debates, de múltiplos debates deste tipo. Cada um terá a sua ideia, mas, mais uma vez, voltamos a esta questão da inteligência coletiva, que eu gostaria de cruzar, como sou geógrafo, com a inteligência geográfica. Inteligência geográfica é exatamente isso. É nós olharmos para um lugar, não apenas como fruto do passado, que é, e tem que ser entendido como isso, e em muitos casos, ainda bem que o é, porque é no passado que nós vamos encontrar força, energia e recursos distintivos para construir o futuro, mas a inteligência geográfica significa exatamente isso, que nós trabalhamos com contextos concretos, com pessoas concretas, com instituições concretas, com características concretas que existem num determinado espaço. Esse espaço é físico, certo, mas é também relacional. Nós vivemos em múltiplos espaços, não vou agora multiplicar esta ideia dos espaços, mas para além dos espaços físicos, nós vivemos em espaços relacionais. Como disse há pouco, se a Aroca é um subsistema da área metropolitana do Porto, isto é um espaço relacional, não é? Mais do que um espaço físico, é um espaço relacional. E, portanto, para terminar, queria dizer que neste debate de construção de inteligência coletiva, de construção de inteligência coletiva a partir de mais inteligência geográfica, de construção de uma visão partilhada para Aroca, todos estes debates têm talvez duas condições fundamentais. Uma é a qualidade das instituições. Meus colegas das ciências sociais, das ciências políticas, estão sempre a falar sobre isso, e bem, qualidade das instituições. E como sabem, todos os estudos internacionais mostram que há uma correlação elevadíssima entre a capacidade de uma região ou de um país se envolver e a qualidade das suas instituições.
Bom, a relação de causalidade é complicada, mas há uma correlação, uma associação estatística, e, portanto, a qualidade das instituições é, de facto, uma questão essencial. Mas também a qualidade das dinâmicas da sociedade civil é fundamental. E estas plataformas, este tipo de encontros, são encontros muito interessantes porque permitem casar quer este esforço de qualidade das instituições, quer o esforço da qualidade das dinâmicas da sociedade civil. Penso que esse é o grande desafio que se coloca ao longo de várias sessões deste ciclo de conferências, e era exatamente essa a ideia que eu vos queria deixar. E terminava relembrando a frase que eu disse há pouco, sendo que esta, ao contrário do título que eu dei à comunicação, não é demagógica, mas é muito pedagógica. A frase que eu disse há pouco: o futuro não se prevê, o futuro constrói-se. E falta complementar esta frase com uma outra. Se nós não construirmos, se nós não formos atores dessa construção, se nós não formos co-construtores, alguém o construirá por nós. Porque haverá sempre um futuro. Esta ideia de que não há futuro não tem sentido nenhum, haverá sempre um futuro. Alguém construirá esse futuro. Ora, talvez se daqui, desta conferência de hoje e de todo o ciclo, saísse uma única ideia, a ideia talvez seja essa que é ao mesmo tempo um apelo. Vale a pena, eu diria mais, é fundamental nós percebermos que nós temos a responsabilidade de sermos co-construtores desse futuro que está em construção. Não o conhecemos? Não, mas ninguém o conhece. E se nós nos eximimos desse esforço, se nós nos marginalizamos, se nós dizemos que Aroca, mas podemos dizer ou Porto, ou Lisboa, ou Portugal, são suficientemente pequenos, são demasiado pequenos para pensarmos sobre como construir o futuro, bom, então estamos a dizer uma coisa muito simples. É que nós, enquanto membros da vida coletiva, enquanto sociedade, não valemos nada. E eu creio que isso não podemos aceitar. Esse é o repto que eu vos queria deixar, agradecendo uma vez mais o convite que me fizeram, enfim, e agora iniciando o processo, o momento que é sempre, aliás, o mais interessante, de perguntas e respostas, mas este era o repto que eu vos queria deixar, olhando de novo para esta frase: construir o futuro em Aroca, esqueçam a sua componente demagógica, que também existe, e centrem-se, ponham o foco na sua componente pedagógica. É um repto para nós todos, não podemos deixar de responder a esse repto. Muito obrigado. Olha.